Bom, olá pessoal. Hoje eu vou definir o que vem a ser a definição formal, sob o ponto de vista matemático, do limite de uma função. Essa definição já foi usada anteriormente, mas de uma maneira intuitiva, inclusive no que se refere às propriedades de limite, que já tratamos anteriormente. Então eu vou retornar a um ponto em que seria anterior à apresentação das propriedades e definir e apresentar essa definição formal, e essa definição formal que tornaria as propriedades demonstrações formalmente feitas a partir dessa definição. Então eu vou começar considerando uma função. Digamos que nós tenhamos uma função f de x, e qual o sentido de escrevermos limite de f de x quando x tende a A? A é um elemento que pode ou não pertencer ao domínio da função, simplesmente é um número, e quando dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, o que queremos dizer com isso? Bom, intuitivamente nós sabemos que o que queremos dizer é o seguinte: podemos nos aproximar arbitrariamente de L, basta que para isso tomemos x tão próximos de A quanto quisermos, mas não igual a A. O que significa isso sob o ponto de vista matemático? Significa o seguinte: para todo número epsilon maior que zero, se existir um delta também maior que zero, ou seja, um número não negativo maior que zero, tal que se a seguinte coisa acontecer: o módulo de x menos a for maior que zero e menor do que delta, este delta aqui, isso implica que f de x menos L é menor do que o tal epsilon. Então, o que nós temos aqui é a definição formal de limite de uma função, e que simplesmente lida de uma maneira apropriada é o seguinte: o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se para todo epsilon maior que zero existir um delta maior que zero, ou seja, esse delta é dado em função do epsilon, tal que se a distância entre x e A for menor do que o delta, e uma distância não nula, significando que x nunca é igual a A, se a distância então entre x e A é menor do que o delta, isso implica que a imagem associada a x vai estar mais próxima do L do que o epsilon inicialmente considerado, não importando quão pequeno seja esse epsilon. Vamos ver como é que isso daí é lido sob o ponto de vista da reta real. Então eu vou fazer um desenho aqui que simplesmente tenta estabelecer as relações, essa desigualdade com a relação entre essa desigualdade e aquela desigualdade. Bom, aqui na reta eu vou colocar simplesmente o A, que é o número para o qual nos aproximamos, e eu vou estabelecer aqui o x menos A, o A menos delta, vou colocar aqui A menos delta, e A mais delta, simplesmente para vermos como é que a coisa funciona. Quando nós dizemos que o módulo de x menos A é menor que delta, também estamos querendo dizer que x é maior do que A menos delta e menor do que A mais delta. Na verdade, esta desigualdade é equivalente a essa desigualdade que aqui coloquei. Elas são equivalentes, tá?
Bom, muito bem. Se eu estou dizendo que o x está entre a menos delta e a mais delta, eu tenho uma representação aqui para ele, digamos isso daqui. Esse x que eu coloquei aqui na reta real certamente satisfaz a essa desigualdade ou essa, ou seja, a distância entre o x e o a, que é o que eu estou escrevendo aqui, é menor que delta, já que isso daqui é igual a delta e isso daqui é igual a delta em distância. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, se x estiver mais próximo de a do que delta, que é o que está dito aqui, isso vai implicar essa desigualdade, que eu vou colocá-la ali de uma outra forma. Eu vou escrever simplesmente aqui, vou representar o L, aqui é a reta real, o L está representado aqui. Eu vou representar aqui o L menos epsilon e vou representar aqui o L mais epsilon. Então, o que estamos querendo dizer é o seguinte: toda vez que o x estiver mais próximo de a do que o delta, que é o que está representado aqui, a imagem associada a esse x vai ser tal que o f de x vai estar mais próximo de L do que epsilon. Ou seja, eu vou ser remetido simplesmente ao número na imagem da função, que é o f de x, e esse número na imagem da função vai estar mais próximo do L do que o epsilon. Ou seja, eu posso fazer esse epsilon tão pequeno quanto eu queira, a imagem associada vai estar sempre dentro desse intervalo entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então, se eu considero epsilon menor e menor, o que vai acontecer é que esses dois extremos vão se aproximar, vão se aproximar, vão se aproximar, vão se aproximar, e esse ponto aqui vai se tornando sempre dentro do extremo, não importa quão pequeno seja o epsilon, desde que a distância entre o x e o a seja menor que o delta associado àquele particular epsilon. Então, esse processo de você determinar um epsilon tão pequeno quanto você queira, se existir um delta tal que o x menos a distância entre o x e o a seja menor do que esse delta, vai te remeter a uma imagem, um f de x, que vai estar arbitrariamente próximo do L, se o epsilon for suficientemente pequeno, ou seja, se os meus dois extremos aqui dos meus polegares se aproximarem mais e mais e mais e mais, mas à medida que eu estreito esse intervalo, o f de x vai rumando em direção ao L, caracterizando o fato que limite de f de x quando x tende a a é igual a L. Então, essa é a definição formal do limite de uma função f de x quando x tende a a. Note que o x poderia estar aqui representado do lado esquerdo, mas ele muito bem poderia estar representado do lado direito. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a a significa que você pode se aproximar arbitrariamente de L o quanto você quiser, isso é caracterizado por esse epsilon aqui ser tão pequeno quanto você queira, desde que você se aproxime o suficientemente de A. Ou seja, epsilon maior que zero, não importa quão pequeno ele seja, você vai ter um delta, de tal maneira que esse delta, se você estiver a uma distância x menos a menor do que o delta, você vai ser remetido a uma imagem que vai estar mais próxima de L do que epsilon. Não importa, veja que essa distância é epsilon e essa distância é epsilon. Ela pode arbitrariamente ser reduzida e a imagem vai ficar sempre mais e mais e mais e mais próxima de L, tanto pela esquerda quanto pela direita. O que eu vou fazer no segmento seguinte, eu vou apagar isso daqui e vou considerar uma aplicação em que você usa essa definição para determinar o limite de uma função e também usa as propriedades que nós vimos na aula passada para determinar o limite.
É claro que as propriedades associadas ao limite da função vêm exatamente dessa definição de limite de essa definição formal de limite da função, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse material e vou reconsiderar um exemplo, ou melhor, vou considerar um exemplo que vou tratar de duas maneiras. Uma maneira vai ser a maneira usando as propriedades da aula do vídeo anterior, nós vimos na aula anterior, e a outra vai ser usando esta propriedade que aqui temos considerado. Então, eu vou apagar isso daqui e vou fazer a consideração desse exemplo, que é o seguinte. Então, a função em questão é f de x igual... Aqui eu vou considerar dois ramos, e os ramos se referem ao domínio da função. O f de x é igual a 2x menos 1, 2x menos 1, se x é diferente de 3. Então, essa é... E vai ser igual a 6 se x é igual a 3. Então, essa é a nossa função. Veja que essa função ela é definida para todos os números reais. Tá? Se x é diferente de 3, eu tenho esse ramo de cima. Se x é igual a 3, eu tenho que a função simplesmente te dá 6 como imagem. Então, o que nós gostaríamos de discutir e estudar é o seguinte. Qual é o limite da função f de x quando x se aproxima de 3? Tá? Então, eu vou tentar fazer isso de duas maneiras. Uma é aplicando a definição formal, que acabamos de ver, e depois é aplicando as propriedades de limite que nós vimos na aula passada. Claro que as propriedades devem dar o mesmo resultado que a definição de limite formal, porque simplesmente as propriedades dos limites são teoremas deduzidos da definição formal de limite. Então, não há surpresa que as duas coisas deem o mesmo resultado. Então, o que nós queremos fazer é isso daqui, né? Determinar o limite dessa função f de x quando x tende a 3. Como é que poderíamos fazer isso, então? Eu vou propor aqui, então, um certo epsilon, seja epsilon um epsilon maior que zero, tá? E eu vou associar a esse epsilon, qualquer que seja ele, tão pequeno quanto que você queira, pense em qualquer epsilon que você quiser pensar, eu vou associar a ele um delta que é definido da seguinte maneira, é o epsilon sobre 2. Então, essa é a maneira da gente propor, é uma das maneiras de você tratar esse problema. Então, eu vou começar com a seguinte coisa. Eu vou imaginar que o x, módulo de x menos o a associado é o 3, é menor do que delta. Tá? Então, eu estou assumindo exatamente aquilo que a hipótese da definição formal de limite que vimos anteriormente. Tá? Isso, escrito de outra maneira, é simplesmente o seguinte, é o módulo de x menos 3 menor que delta. Mas quem é o delta associado? É epsilon sobre 2. Esse epsilon maior que zero. Tá? Muito bem, eu posso fazer o seguinte agora. Eu quero ver aonde isso vai me levar. Eu gostaria que isso me levasse a uma fórmula que envolvesse a função f de x e aquilo que eu chamaria limite da função f de x quando x tende a 3. Então eu vou manipular essa desigualdade, que é uma consequência lógica dessa desigualdade aqui, de tal maneira a propiciar o avanço a relacionar isso com o f de x. Então, o que eu vou fazer é multiplicar os dois membros dessa desigualdade por 2. Eu posso fazer isso e a desigualdade não troca, porque simplesmente o 2 é um número positivo. Então, eu vou multiplicar isso por 2 e isso daqui por 2. Então, veja lá o que vai acontecer.
Ao multiplicar por 2, o módulo de 2 é 2, então eu fico com 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 3 dá 6, menor 2 vezes epsilon sobre 2 dá epsilon, obviamente. Então, isso daqui implica isso daqui. Agora veja o seguinte, isso também pode ser escrito de uma outra maneira, que é uma maneira, eu vou simplesmente extrair daqui esta expressão que está aqui. Veja só, 2x menos 6 eu posso escrever dessa maneira, 2x menos 5 menos 1 módulo menor que epsilon. Tá? Muito bem, eu não escrevi nada mais, isso daqui é exatamente isso daqui. A única coisa que eu fiz é colocar o menos 6 como menos 5 menos 1. Agora veja o seguinte, 2x menos 1, deixa eu simplesmente trocar a ordem que eu escrevi isso daqui. Tá? Eu vou escrever simplesmente 2x menos 1 menos 5, da maneira que está aqui, é a mesma coisa que eu fiz. Mas 2x menos 1, veja, 2x menos 1 é justamente a função f de x para x diferente de 3. Como é o caso aqui, isso daqui tem que ser maior que zero. Ou seja, o x não é 3. Se o x não é 3, 2x menos 1 é exatamente o valor da função, é exatamente f de x, quando o x é diferente de 3. Então, o que está escrito aqui é simplesmente o seguinte, é equivalente a, quem é 2x menos 1? Olha, isso daqui é exatamente f de x quando x é diferente de 3, que é o que vale para isso daqui. Então, eu tenho f de x menos 5 é menor do que epsilon. Ou seja, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta, está aqui definido, tal que, se o módulo de x menos 3 for maior que zero e menor que delta, nós provamos que o módulo de f de x menos 5 é menor do que epsilon. Mas quem é menos 5? É exatamente o L que aparece na definição formal do limite. Ou seja, quem é o limite de f de x quando x tende a 3? É exatamente esse cara aqui que ocupa a posição do L na definição formal. Módulo de x menos 3 menor que delta implica que f de x menos 5 é menor do que epsilon. Ou seja, menos 5 é o limite ao qual tende f de x quando x tende menos 5, desculpa, é o limite ao qual tende a função f de x quando x tende a 3. Ou seja, ao me aproximar arbitrariamente de 3, f de x se aproxima arbitrariamente de 5, como está colocado aqui. Então, isso foi o resultado que obtivemos, né? Usando a definição formal. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar as propriedades que nós vimos na aula passada, ou seja, limite da soma é a soma dos limites, limite do produto de uma função, das funções é o produto dos limites dessas funções, só para ver se realmente somos remetidos a esse mesmo resultado. Então, eu vou apagar isso daqui e vou reconsiderar esse mesmo cálculo de limite usando as propriedades que vimos na aula anterior. Tá? Então, vejamos lá. Eu vou partir daqui. Então, eu gostaria de saber, deixemos isso daqui descansando, simplesmente foi o resultado que nós obtivemos usando a definição formal de limite. Então, eu vou simplesmente olhar para essa fórmula aqui e considerar as propriedades que nós já vimos na aula passada e que, de fato, se a gente pensar bem, vieram da definição formal de limite. Tá? Todas as propriedades de limite são aquelas que decorrem da definição formal de limite. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o limite de f de x quando x tende a 3. Significa que eu vou aproximar x de 3 o quanto eu queira, sem, claro, que igual a 3. Ora, se eu fizer isso, eu olho para essa fórmula aqui. Qual dos dois ramos que eu vou
agir para trabalhar com f de x? O ramo de cima ou o ramo de baixo? Ora, o ramo de cima é reservado a todo mundo que é todo x diferente de 3. E é exatamente o que eu quero, porque eu quero que x se aproxime de 3, mas nunca seja 3. Então eu vou trabalhar com o ramo de cima. O ramo de baixo não se aplica, porque o ramo de baixo só vale para x igual a 3. E aqui o limite é bem claro, o limite diz x tendendo a 3, mas nunca igual a 3. Então eu vou trabalhar com o ramo de cima. Então eu coloco o limite quando x tende a 3 do f de x. Mas o f de x, quando x é diferente de 3, que é o caso aqui, é 2x menos 1. Ora, o limite da diferença de duas funções, porque é 2x e menos 1, é o limite, é a diferença dos limites. Então, é o limite de x tendendo a 3 de 2x, limite de 2x quando x tende a 3, menos o limite de 1 quando x tende a 3. Bom, as propriedadezinhas da aula passada dizem o seguinte: limite de 2x é uma constante vezes x, então é o limite de 2 quando x tende a 3, que é exatamente 2, vezes o limite de x quando x tende a 3, menos o limite de 1 quando x tende a 3 é o próprio 1, é o limite de uma constante quando x tende a 3. Ora, aqui temos o seguinte: o limite de x quando x tende a 3, vocês se lembram que isso é simplesmente limite de x quando x tende a a, é o próprio a, é uma propriedade do limite que vimos na aula passada. Então, o limite de x quando x tende a 3 é o próprio 3, 2 vezes 3 te dá 6, 6 menos 1 te dá 5, que é exatamente o que você tem aqui do resultado formal da aplicação do limite. Ou seja, usando as propriedades da aula passada que já usamos, ou usando a definição formal de limite de uma função, você obviamente chega ao mesmo resultado. Tá? Então, o que eu vou fazer no próximo vídeo é tratar a definição formal de limite infinito e fazer uma aplicação também, usando as propriedades que nós já vimos de limite, para mostrar que, de fato, os resultados são idênticos. A vantagem de você usar as propriedades é que as propriedades elas já são manipuladas, elas já são teoremas que decorrem da definição formal. Então, ao usar as propriedades, no fundo você está usando a definição formal, só que de uma maneira que já está, você as usa como ferramentas decorrentes da definição formal. Então, no próximo vídeo, uma definição formal do limite infinito e uma aplicação bastante parecida com essa daqui.